Fala galera, bem-vindo a mais um podcast hoje que eu estou gravando na presença minha. Eu, Caio Carneiro, estou todo aqui para você nesse podcast muito especial. Eu espero que você tenha um ótimo proveito. Eu trouxe um tema muito interessante. Semana que vem recheada de convidados, mas eu quis fazer diferente. Fazia tempo que eu não fazia um podcast sozinho. Eu gosto às vezes de ter as interações com vocês, por mais que, cara... O que eu gosto do podcast é essa interação, a gente traz sempre um convidado interessante, interessado em grandes assuntos, mas hoje, por conta de ter um tema que eu gosto muito, cara, de falar, eu peguei vocês só pra mim aqui nesse podcast. Eu vou falar muito sobre mentoria. Algumas semanas atrás, na verdade alguns dias atrás, obviamente, da gravação desse podcast, eu abri minha primeira turma de mentoria. Primeira vez que eu abro para um grupo de mentoria exclusivo, personalizado. Para mim, mentoria sempre foi uma coisa muito séria. Dentro da minha carreira, o processo de mentoring em pessoas que trabalham junto comigo foram decisivas. Então, poder participar como mentor na vida de uma pessoa, principalmente na sua área profissional. E também, obviamente, a gente dá algumas lapidadas na parte pessoal, porque tá tudo entrelaçado. Sempre foi algo sério. Por isso que eu levei com muita seriedade. Há anos que, principalmente as pessoas que me acompanham, pedem para um programa de mentoria, porque sabe que eu sou muito intenso em tudo que eu faço, e eu sempre falando não, primeiro em respeito a toda a minha audiência, porque mentoria não é bate-papos, não é encontros, não, mentoria, até tem uma frase que eu gosto muito, de um cara chamado David, o sobrenome dele é difícil, Clutterbuck. Acho que assim, é um cara especialista em RH. Um mentor é um indivíduo mais experiente, disposto a compartilhar conhecimento com alguém menos experiente dentro de áreas previamente estabelecidas e um relacionamento de confiança mútua. Isso é um processo de mentoria. O que é a figura de um mentor? A figura de mentor. E tem muita confusão, às vezes, do mercado, de diferença, sabe? De um processo de mentoria para um processo de consultoria, para um processo de coaching. As pessoas têm essa dúvida. O mentor é alguém mais experiente que você numa área específica. Ponto. E existe essa relação mútua de confiança. Por quê? O mentorado precisa ter esse grau de confiança no mentor. Porque senão, mentor é aquela pessoa que você se inspira, você gosta da linha de conduta, da linha de trabalho, da linha de raciocínio, de toda a filosofia como essa pessoa pensa, encara e os seus resultados. Essa é a grande questão. E é uma confiança mútua, tanto o mentor quanto o mentorado. E pela primeira vez eu decidi, muito também, a minha esposa sempre, ela sempre regou essa semente dentro de mim. Ela sabe quanto que eu gosto de contribuir e servir as pessoas, só que ela também sabe que eu precisei preparar a minha agenda, que eu precisei estar disposto, porque com essa turma específica eu vou passar 10 semanas. E muitas pessoas me perguntando, né, porque, eu fiquei muito feliz, cara, isso massageou meu ego aqui. A gente fechou a turma em pouco menos de 5 horas, que a mentoria estava aberta, a gente já teve que tirar ela do ar. Então eu fiquei muito feliz, massageou o meu ego no sentido, uau, que bacana, cara, que bacana ter esse porque é de uma grande responsabilidade. Então eu tô muito feliz, muita gente perguntando, vai ter a próxima? Honestamente, vou ser franco com vocês, não sei. Um pouco mais pra frente, voltem a me perguntar. Eu agora não sei, eu tive a primeira sessão na última semana, foram mais de 3 horas eu junto com a galera. Se você está aqui e faz parte da turma de mentoria, você sabe o quanto intenso, produtivo foi, porque eu já te falo, mentoria ela tem um grande objetivo. Qual que é o grande objetivo? Que o mentorado consiga aquilo que ele veio buscar. Qualquer outra coisa é frufrufru. Processo de mentoria, o grande objetivo é o mentorado conseguir aquilo que ele veio buscar. Por isso, precisa ser alcançável, atingível, relevante, temporal, específico, ou alcançá-lo, ou ele entrar no trilho para ele buscar aquilo que ele quer, porque às vezes tem um horizonte de tempo um pouco maior do que o programa em si. Mas e por que eu trouxe esse tema para cá? Primeiro, é para você entender um pouco desse contexto de um programa de mentoria. Segundo, eu vou falar como que, antes de ter mentores e uma coisa que está acessível a todo mundo, os livros sempre foram grandes mentores meus, só que tem algumas habilidades e competências que eu vou te ensinar nesse podcast para você utilizar. Eu sou um grande embaixador dos livros, não só para ser autor, mas os livros mudaram a minha vida. E tem uma coisa, até falei com a turma de mentoria, que é o seguinte. Duas coisas. Primeiro,
Só as pessoas que decidiram ir longe conseguem exatamente comprovar até onde pode chegar. Olha que forte essa frase. Só as pessoas que decidem jogar grande conseguem, de fato, saber até onde podem chegar. Por que eu falo isso? Primeiro que é muito importante você ter um objetivo específico. Muitas pessoas leem um livro, por exemplo, e não sabem realmente de fato o que querem. É como se no programa de mentoria você vem, participa de um programa de mentoria e pergunta o que você quer. Você fala, pô, não sei, mas estou aqui. É muito importante você ter a clareza. Quando você está lendo um livro, eu quero te ensinar você a usar um livro seu como um mentor. E eu quero, turma, eu quero que você aprenda a utilizar um livro como um mentor. Obviamente é completamente diferente de uma experiência, uma mentoria ao vivo, né, com outro ser humano, onde você tem interação, você tem um debate, isso que enriquece, mas eu quero te ensinar, cara. Eu quero te ensinar você a utilizar os livros com uma outra ótica. Eu vou contar algumas táticas que eu faço. Primeiro, eu nunca começo a ler um livro. Deixa eu pegar aqui, tô gravando aqui, ó. Pega um Seja Foda. Não, qual que tá aqui? O Infodere, eu acho que tá mais perto. Aqui. Eu nunca começo um livro sem fazer algumas perguntas pra ele. Como você pode me ajudar? O que eu vim buscar? O que eu tô querendo? O que eu quero encontrar aqui? O que eu tenho convicção ou tenho uma sensibilidade que esse livro, esse tema, esse autor pode contribuir na minha vida, na minha carreira, tudo mais. E essas perguntas previamente selecionadas vão fazer com que eu tenha um radar, um sonar muito mais apurado para buscar aquilo que eu quero. A pior coisa que você pode fazer é ler um livro sem fazer essa triagem. Por quê? Você só vai descobrir, porque ou você deixa ao acaso, sabe aquela coisa eureka? Nossa, mas foi muito um golpe de sorte, você não sabia o que você estava procurando, você não sabia o que você poderia encontrar e aí achou alguma coisa. Acontece isso? Acontece. Mas ao você fazer esse processo de triagem daquilo que você quer, você previamente fazer algumas perguntas para o livro, vai te deixar muito mais pronto, muito mais preparado, você vai ter um aproveitamento. Vou dar outro exemplo. Se você vai ter a oportunidade de encontrar uma pessoa que você admira muito, ela é um mentor, ele é um mentor na sua vida, a pior coisa que você pode fazer é despreparado para essa reunião. Sério, senhoras e senhores. Por exemplo, um cara que eu admiro muito, Flávio Augusto da Silva, meu grande amigo. No Instagram tá como Geração de Valor. Toda vez que eu encontro meu amigo Flávio, um mentor, cara, para mim, eu me preparo para encontrar com ele. Nem que eu vou, a gente vai almoçar, a gente vai jantar junto, eu vou encontrar ele na casa dele de Orlando, toda vez que eu vou pra Orlando, consigo sempre dar um abraço nele. Eu me preparo, cara. Por quê? Seria irresponsabilidade da minha parte não ir preparado pra uma reunião dessa, cara. Às vezes a gente se encontra com um viés mais profissional, às vezes a gente se encontra com um viés mais pessoal, mas principalmente quando eu tô indo pra uma reunião de negócio, sabe, de trabalho. Ele é dono da editora Buzz também, junto com o Anderson, editora no qual eu lancei meus 2 livros. Então a gente fala muito de negócios e outros projetos, enfim. A pior coisa que você pode fazer é ir despreparado para isso. Então eu me preparo. E eu uso essa mesma filosofia, porque se você não se preparar, turma, você vai chegar para uma pessoa e vai ficar falando um monte de... Ou só você vai falar. E aí começa a falar da sua história, como é que tá, isso, aquilo. E era um momento onde você só precisava ouvir, cara, fazer perguntas inteligentes. Porque tem duas grandes habilidades na vida. A primeira é aprender a fazer as perguntas certas. E a segunda, que é mais importante que a primeira, é saber para quem perguntar. Olha que fogo isso. Mais importante do que saber fazer as perguntas certas, que não deixa de ser importante, é saber para quem perguntar. E aí você tem a oportunidade de estar na frente de alguém que você sabe que é a pessoa certa para se perguntar, mas não sabe qual é a pergunta. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu aí você ter a oportunidade de estar na frente de uma pessoa que, às vezes, na tua carreira, ela tá quilômetros de distância e você podia pegar uma dica, um toque, sabe, aquela coisa de ouro que eu chamo, o input de ouro. Aquele que faz ser uma máquina do tempo. Você começa, nossa, eu não tinha pensado por esse momento. Nossa, é isso. Aí você foi lá, você estava completamente despreparado, porque às vezes acontece alguns encontros ao acaso, a gente não estava esperando aquilo. Eu já tive acasos inesperados. Eu lembro que eu estava numa viagem em Las Vegas, encontrei um cara dentro do meu segmento da venda direto, sempre o cara foi um legend, uma lenda, e eu encontrei ele por acaso no corredor do hotel. Encontrei. Na verdade foi ali no cassino, né, no lobby, todos os lobbies
dos hotéis de Las Vegas tem uns cassinos ali. Eu encontrei ali, puta, ele falou oi, eu falei oi, a gente começou ali rapidinho, 10, 15, 20 minutos e pum, ele foi embora. E eu falei assim, nossa, eu tinha tanta pergunta, cara, pra fazer, puta, eu só fiz as bestas, cara. Eu não tava preparado, não tava pronto. E dói, viu? É como se você deixasse uma oportunidade, um bilhete de ouro, sabe? Um bilhete de loteria que você fala, puta, não joguei, esqueci, cara, de fazer as perguntas. Então é muito importante no processo da leitura de um livro, isso também é. Isso também é. Por isso, sempre fica muito... hoje eu não me permito mais, eu sempre tenho as perguntas certas. Se eu encontrar pessoas que eu admiro muito, o que eu perguntaria para ela agora? O que você perguntaria para uma pessoa que você admira muito agora? Uma pessoa que você admira muito no viés de carreira, muitas pessoas que você admira muito nesse ponto específico. Porque aqui, ó, um mentor é um indivíduo mais experiente, disposto a compartilhar conhecimento com alguém menos experiente em uma área específica. Aqui eu gosto de frisar, em uma área específica. Pior coisa que você pode fazer é querer dar pitaco fora do seu ciclo de competência. Fora do seu ciclo de competência. Vou dar até uma dica para rede social. Aí todo mundo me pergunta, rede social, rede social, rede social. Hoje tem esse fenômeno, né, do cancelamento. Primeiro, você quer diminuir a tua probabilidade de tomar porrada atrás de porrada na rede social? Não fale daquilo que você não domina. Não fale daquilo que você não domina. Porque se você entra dentro de uma zona no qual você não domina, você é uma presa fácil da internet hoje. Alguém que me acompanha aqui há mais de anos, vê que eu sempre tô no mesmo quadrado ali. Eu sempre tô no mesmo quadrado. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, sei lá, tem coisas mais sazonais. Caio, o que você acha que tá, sei lá, da Amazônia? Puta, gente... Eu não entendo nada, bulhufas da Amazônia. Pô, eu sei que, a Amazônia tá queimando, a gente tem que proteger, nossa, é o grande pulmão do mundo, tem todo esse conflito de exploração versus preservação, mas eu sou um cara que eu não consigo nem opinar com dignidade, porque não tenho conhecimento, não é que eu sou uma pessoa burra, mas pra isso sou por opção, porque não tem como a gente ser expert em tudo. Tem como a gente ser expert em poucas coisas. Então eu fico sempre dentro da minha zona de competência. Do que eu falo? De poucas coisas que eu domino muito. Isso a gente chama de linha editorial. Se você não tem uma linha editorial, é importante você ter. Linha editorial quando você tem linhas de assuntos determinados que você flutua. Perceba, vou contar um pouco da minha estratégia para todos vocês. Tem uma linha editorial bem definida. Você vê aqui, uma linha editorial muito forte. Pô, empreendedorismo. E aí eu derivo sobre liderança, sobre vendas, que é a minha expertise. Sempre trabalhei com isso, sempre tive grandes resultados em relação a isso. Uma outra linha editorial minha, família, relacionamento. Constantemente, quem me acompanha vê, eu falo muito da minha família, falo muito de relacionamentos, e aí também eu acabo às vezes entrando um pouco mais em relacionamento intrapessoal, que eu dominei, masterizei a habilidade, me transformei em um especialista em pessoas, isso por causa da minha primeira linha editorial, que é venda, sempre liderei extensas equipes comerciais dentro da venda direta, então é uma linha editorial. A outra linha editorial minha, por exemplo, é relacionamentos, é família. E a minha outra linha editorial é esporte, atividade física. Quem me acompanha vê eu treinando para o meio, fazendo triatlo, e correndo, e na bicicleta, e nadando, e fazendo atividade física. É uma outra linha editorial. Mas fico como simplesmente um praticante. Nunca orientando como uma pessoa deve fazer, porque primeiro, eu não posso fazer isso. É contra a lei eu recomendar qualquer tipo de atividade. Não sou um professor, um personal. E segundo... foge do meu ciclo de competência. E a outra coisa que eu falo, livros. Constantemente falo de livros. Sou um cara, obviamente, falo muito de livros com muita propriedade. Primeiro, por ser autor. Segundo, por ser um exímio leitor. O hábito da leitura entrou na minha vida, vai fazer... Vamos completar, se não me engano... Que entrou com força, tá, gente? Entrou com força... Foi 2010... 2010 entrou com... Não, minto, antes, cara. 2008. Então, eu sou ruim de biologia. Vamos completar 13 anos, cara. 13 anos. Olha, 13 anos que eu sou um exímio leitor. Exímio mesmo, gente. Sempre... Então, ter essa linha editorial muito bem definida. Eu nem sei porque eu entrei em linha editorial. Eu gosto desses podcasts porque eu entro num papo e eu vou em outro lugar, cara. Eu vou em outro lugar. Mas pergunta, você dentro das suas redes sociais, você tem a sua linha editorial
bem estabelecida, bem preenchida, se eu fosse falar, qual que é a sua linha editorial? Se você não sabe me explicar, significa que você não tem. Ela é meio que inconsciente. Eu acho que eu falo mais ou menos disso. Como você não tem consciência, ela não é bem explorada como ela poderia. Ela não é muito bem explorada como deveria a sua linha editorial. Então, eu gosto de flutuar. São essas 4 coisas que eu falo. Falo todas as ramificações de um empreendedor, porque é skin the game, é isso que eu faço. Tudo que compõe a parte de relacionamentos, gosto muito disso, né? Quem me acompanha fala, pô, Caio, você é do time dos casados, você é um cara embaixador do matrimônio. Sou, cara, eu acho muito legal. Eu acho muito legal uma vida no plural. Outra coisa extremamente forte na minha linha editorial é livros, e até por isso que nasceu o Bookme, pela força dessa minha linha editorial. E o terceiro é a atividade física. Eu acabo sendo um embaixador, eu sou um cara que eu gosto de ser um embaixador de uma vida saudável, da saúde ser a nossa prioridade, porque sem a nossa saúde já era a nossa família, já era o nosso trabalho, já era o nosso propósito. Quem não tem saúde não pode exercer nenhuma outra função. Então eu gosto, essa é a minha linha editorial. Mas, voltando ao cerne aqui, é a grande diferença, sabe, de uma mentoria. E agora, pergunta clássica essa, vou falar no podcast. Muita gente, cara, acho que principalmente na última semana, obviamente que quando eu tô gravando esse podcast, saiu uma matéria no Fantástico, cara, falando do coach. Muitas pessoas me perguntaram, né? Como eu tenho também muitos amigos coach, alguns amigos que fazem um trabalho excepcional, outras pessoas que eu conheço que, mas eu acho que toda profissão é assim, não vamos ser injusto, né? Eu acho que, qual que foi a sua opinião, Caio? O Fantástico teve um grande erro. O erro do Fantástico, a matéria tinha que ser assim, o lado obscuro do coach. Porque eu não tinha visto, eu fui saber por vocês, pela galera, e aí eu vi que até que o Paulão, o grande Paulo Vieira, apareceu numa parte, ele é um cara muito grande aí no mercado, um dos grandes difundores aí do coach no Brasil. O Paulão foi um trabalho incrível, mas eu vi que ele também foi parte, então a galera comentou muito. E as pessoas, o que você acha, cara? Primeiro, eu acho que o Fantástico, ele errou, devia ser a parte obscura do coach, que foi bem tendenciosa. A gente que trabalha com vendas, a gente consegue ver que tudo tem a tendência, qual que é a intenção, a mensagem subliminar. Todo comunicador, todo marqueteiro estuda muito isso. Então, foi bem tendenciosa. Quis mostrar a parte obscura do coach. E é óbvio que encontrar, e não pouca coisa. Porque é um dos desafios da profissão ela não ser regulamentada. Mas aí é um outro viés. Por isso ela se popularizou com muita velocidade no Brasil. E tudo que cresce, sem qualquer tipo de regulamentação, tem a dor e a delícia. Qual que é a dor e a delícia? A delícia é que o crescimento é vertiginoso. Qualquer dor, que o crescimento é vertiginoso também, você vai perdendo qualidade. Então tem pessoas que fazem um trabalho incrível e tem pessoas que fazem um trabalho merda. Mas qual que é a grande diferença, sabe, de um processo de mentoria, um processo de consultoria e um processo de coach? Primeiro, um processo de mentor, na escolha de um processo de mentoria, geralmente esse é o mais caro. Por quê? Porque é alguém que tem muito resultado dentro de uma área específica onde você quer esse acompanhamento mútuo. Lembra? Segundo David Clutterbuck, especialista em RH, o mentor é um indivíduo mais experiente, disposto a compartilhar conhecimento com alguém menos experiente em certas áreas previamente determinadas em um relacionamento de confiança mútua. Então, obrigatoriamente, um mentor seu sobre alguma coisa precisa ter resultados expressivos mais do que os seus numa determinada área específica. Por exemplo, posso ser mentor de alguém de como escrever e vender milhares e milhares de livros no Brasil? Posso. Posso ser mentor de alguém dentro da venda direta? Absurdamente. Absurdamente. Posso ser mentor em relação à gestão de vendas? Agora, posso ser mentor em ciências políticas? Não, eu estaria sendo uma fraude, uma farsa se eu faço isso. Por quê? Não é meu ciclo de competência, não sou mais experiente do que as pessoas nisso, meu grau é praticamente nulo. Então, é muito importante isso. O mentor é aquela figura, pessoa muito experiente ou mais experiente que você numa área previamente determinada. E é uma relação mútua de confiança, onde ela vai falar assim, vai por aqui, faz assim, eu fiz assim, deu muito certo, eu fiz assim, deu muito errado. Por isso que ele pode falar vai, não vai. E muito procurado, principalmente na parte profissional, tá? Parte profissional. Obviamente, que nem eu trabalho com vendas. Vendas é um jogo completamente emocional. A gente fala de algumas experiências para você poder contornar alguns sentimentos provocados no vendedor e no seu cliente, no teu prospecto.
Quem não desenvolve habilidade de venda não consegue navegar em mares mais turbulentos e nem consegue prosperar em ventos mais fortes também, que, enfim, não se aproveita, mas é previamente determinado. Então, essa é a figura do mentor. Qual que é a figura de um consultor? O consultor é alguém que vai fazer com você. Porque o mentor, ele não faz pra você. Ele te mostra o caminho. Ó, fiz assim, fiz assado, cresci desse jeito, usei essa métrica, fiz essa coisa assim, assim, assim. Ele mostra por experiência. Ele já trilhou, tipo um campo minado. Ele já cruzou o campo minado, não estourou nenhuma bomba. Ou estourou, ele desviou, perdeu tempo, puta, se machucou ali, teve que se recompor, aí seguiu, mas ele já cruzou, ele tá lá do outro lado. E aí você vai entrar numa máquina do tempo. Por isso que tem um valor alto. Caro e barato, gente, significa tudo aquilo que não traz resultado é caro. Por mais, entre aspas, barato que seja. Tudo que traz muito resultado, não importa o valor, se torna barato. Então tudo. A semântica é sempre resultado. E o mentor, ele tem um valor mais agregado porque o resultado ele entrega demais. Entrega demais. É impressionante. Toda vez que eu vou almoçar com o Flávio, eu ganho muito dinheiro. Eu ganho muito dinheiro toda vez. Porque toda dica que ele me dá funciona, cara. Cara, bilionário. Toda dica que ele me dá, vai pra aqui. Faz assim. Faz desse jeito. Pensa dessa maneira. Usa escala desse jeito. Assim. Assado. Por quê? Porque ele já foi. Então, vale muito isso. Ainda bem que é amigo, né? É legal isso, quando seus mentores se tornam seus amigos. Segundo, é um consultor, ele vai fazer pra você aquela figura, sabe? Quem já trabalhou com a parte de consultoria, você contrata um consultor para trabalhar na sua empresa, ele vai lá e vai fazer junto com você, ele vai viver o dia a dia do seu negócio ou do teu objetivo específico, ele vai ali, ele vai executar no dia a dia. E o coach, ele vai usar uma ferramenta. Constantemente as pessoas me perguntam, cara, você é coach? Eu tenho esse lado meu mais positivista, sou um cara extremamente otimista e parece que é um ponto de contato muito comum, né? A palavra coach do inglês é de treinador, né? A pessoa que incentiva o outro. Então tem um lado meu muito incentivador e eu aprecio com muito carinho quando alguém faz esse tipo de pergunta. Mas seria prepotência e até errado da minha parte falar que sou, porque nunca fiz uma formação em coach e tudo mais. Nunca fiz. Mas sei, por conhecimento e por leitura, que você aprende a utilizar algumas ferramentas específicas, aprendendo a fazer boas perguntas para gerar congruência no seu coachee, que é como os coaches chamam os seus clientes, e fazendo com que ele mesmo encontre as respostas, ajudando ele a refletir sobre o seu próprio caminho e que ele busque os seus resultados. O problema é quando você invade, você cruza essa área e começa a dizer o que o outro tem que fazer, porque às vezes você nunca fez. Então acho que essa matéria do Fantástico mostrou essa parte mais obscura, cara. Essa parte mais obscura que toda profissão tem. Obviamente, uma profissão em alta, a parte obscura vai ser maior. Então, obviamente, eu acho que todo mundo é mais maduro em relação a isso. Eu não gosto quando pessoas começam a apedrejar outras profissões, independente, eu tenho uma empatia muito grande. Por quê? Porra, eu sou vendedor, cara. Eu nasci na venda. Eu, desde que eu me entendo por gente, sempre fui um vendedorzão. E não existe profissão no mundo mais identificada do que o vendedor. Se no Fantástico, se tivesse uma matéria no Fantástico, tá dando uma dica, cara. O lado obscuro das vendas. Pô, vai encontrar muita coisa também. Como encontra o lado obscuro da medicina? Às vezes a gente vê umas monstruosidades, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que ter esse filtro, só que até uma dica pra todo mundo. A pior coisa que você pode fazer é renegar o lado obscuro da sua profissão. O lado obscuro da sua profissão, você tem que entender que existe e você tem que ser parte da solução. Como eu, dentro do meu quadrado, fazendo o que eu posso fazer com que eu eduque o mercado, com que eu contribua com o meu mercado, com que eu faça o meu mercado ser melhor a cada dia. Por exemplo, venda direta também, sempre foi uma profissão muito mistificada. E desde quando eu comecei na profissão, eu sempre tive esse lance. Como é que eu posso fazer minha profissão ser mais valorizada, mais bem vista, indo pro lugar que ela merece? É sempre assim. Até, por exemplo, a parte de uma profissão nova que surgiu com o nascimento das mídias sociais. Influenciador. É uma coisa nova, né? Se você que é um influenciador ou influenciadora, eu acho que todo ser humano é um influenciador. Você que é um pai de família, você é um influenciador. Só que é só do teu filho, da tua filha. Você é um micro-influenciador. Quando você vai tendo uma rede social grande, a sua influência acaba derivando, transpondo a outras pessoas e tudo mais. Então, para todo mundo, é importante saber que todos nós temos essa responsabilidade de influenciar. Mas vocês entenderam, um influenciador tem a parte obscura também.
E você como influenciador, o que você está fazendo para ser parte da solução e não do problema? Ou você é uma pessoa que fomenta o problema? Você é uma pessoa que você fomenta um problema. Eu aposto que toda pessoa que se conecta comigo fala assim, porra, cara, eu gosto muito do jeito do Caião, hein, cara. Pô, top, cara. Que toda pessoa que trabalhasse com vendas tivesse, sabe, a honestidade dele, tivesse isso dele. Incrível, cara. Tô fazendo bem pra minha profissão. Tô fazendo bem pra minha profissão. Então, começamos esse papo falando um pouco de mentoria. Caímos lá no assunto do Fantástico. Depois voltamos pra diferença. Mas eu quero só falar pra você o seguinte. Falamos como aproveitar uma leitura. Então, se você está lendo um livro e não fez essa triagem, pare agora. Eu tô te salvando. Às vezes você pode encontrar aquilo que você veio buscar nas próximas páginas ou fazer um overview nas páginas que você já leu. O que você veio buscar? Porque lembra, o mentor é um indivíduo mais experiente, disposto a compartilhar conhecimento com alguém menos experiente em um relacionamento de confiança mútua. Um livro que você escolheu é um mentor que você escolheu. Por isso que é muito importante. Eu sempre faço isso. Quando eu vou escolher um livro, eu gosto de ler a quarta capa, ou a aba que fala sobre o autor, sabe, um pouquinho do seu currículo. Eu gosto de fazer essa triagem porque eu tô escolhendo uma pessoa para me mentorear, cara. Aí fala, pô, esse cara tem um resultado incrível. Então vamos lá, confiança mútua. Numa área específica. Tenho que me preparar, fazer perguntas inteligentes, porque muito mais importante do que fazer as perguntas certas é saber perguntar. Mas quando a gente já sabe para quem perguntar e não tem a pergunta certa, é um grande desperdício. Então eu espero que você tenha pego ótimos inputs nesse podcast. Eu espero que você tenha pego ótimos conceitos nesse podcast. E nos vemos no próximo episódio. Já pode falar quem é na semana que vem? Não vou falar, vou guardar surpresa quem é a semana que vem, mas já te falo, cara, nossos próximos, todos aqui, ele só traz gente fera, cara, mas os próximos episódios estão muito recheados de muito conhecimento, de muita experiência, de muita mentoria, tá bom, turma? Então fica com Deus, até o próximo episódio, tchau!